Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindes, muito bem-vindos para o nosso programa Perfil e Negócios. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre as conexões necessárias na atualidade entre empresas que precisam desenvolver projetos de ESG, que são aquelas políticas que correspondem às práticas sociais, ambientais e de uma governança na organização. E para falar sobre esse assunto, a gente vai receber aqui no nosso canal Empreender a publicitária Daniela Benoit, fundadora do coletivo de executivas chamado Manas, e também minha amiga, tá, gente? Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Gal. Nossa, é tão bom estar aqui com você. Eu acho que é um pouco da materialização de tudo que eu venho construindo nesses últimos 12 meses. É muito bacana poder falar um pouco também sobre o projeto e sobre ESG, que eu acho que é uma causa tão necessária, né? E muitas pessoas nem entendem muito bem como isso funciona. Sim, obrigada. Sim, tem gente que nem acha que seja importante, né? É, verdade. Bom, eu queria começar te perguntando um pouco sobre a sua origem, da onde você veio, da onde veio essa questão do empreendedorismo na sua vida, se teve alguma inspiração, alguma referência, como que tudo começou? Tá, eu venho de uma família de mulheres, eu sou filha de uma mulher branca, que me teve aos 17 anos, dentro de uma família italiana, onde eu não tinha nenhuma referência negra dentro de casa, o que impactou bastante no meu entendimento de racialidade. Desde muito pequena, eu fui incentivada a fazer meus negócios. Então, meu primeiro empreendimento foi comprar uma rifa para vender ovo de Páscoa. Porque eu queria um ovo e minha mãe não tinha dinheiro para comprar um ovo de 1 quilo. Acho que você vai lembrar, na nossa época era caríssimo o ovo de 1 quilo. E aí eu fiz as contas, quando sairia, comprei uma rifinha, que era R$1, aquela cartela. Fiz as contas para comprar 2, saí vendendo, batia em todos os vizinhos, na cabeleireira, no supermercado, pedia para todo mundo comprar a rifa de R$1 e por fim eu vendi 100 números que eu consegui comprar 2 ovos. Acho que essa foi minha primeira empreitada como empreendedora. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha uns 8 anos. E a minha família me deixava muito livre sempre para fazer essas coisas. Eles sempre me incentivaram. Então eu vendi catálogo, sentava no cabeleireiro o dia inteiro quando eu estava de férias e vendia Tupperware, vendia, você imagina, roupa, semi-joia, desde 8 anos. Maravilhoso. Tudo isso aqui em São Paulo? Tudo isso aqui em São Paulo. Eu sou nascida na Lapa, num hospital que nem existe mais, São João Batista. Tá. E aí você foi estudar o quê? Eu estudei publicidade, eu entrei na faculdade com 17 anos. E aí, quando eu fiz 24 anos, eu senti que faltava alguma coisa que eu precisava falar inglês. Isso era uma necessidade bem latente que eu tinha na época. E aí eu vendi um carrinho que eu tinha e fui morar na Inglaterra. Lá eu estudei outras línguas e depois de muito mais velha, agora com uns 40 e poucos anos, eu voltei a estudar de fato, porque eu nunca tive dinheiro para estudar. E agora com essas políticas, né, de bolsas, de inclusão para pessoas negras, eu consegui estudar bastante. Fiz 5 cursos no último ano. Caramba! Pois é. Olha... E tá, você fez a faculdade de publicidade, aí você trabalhou nas agências, foi isso? Sim, meu primeiro trabalho foi na DM9, que é uma agência que voltou a existir agora, do Nizam Guanais. Acho que foi minha grande escola. E desde lá trabalhei sempre com internet. E vim numa crescente de trabalhar sempre em startups e coisas de negócios de tecnologia. Sempre gostei dessa coisa meio de aprender novas coisas, novas culturas, novas tecnologias. Isso sempre teve no meu DNA. Só que eu sempre tive essa coisa de vendas. Sim. E em algum momento eu decidi migrar para trabalhar com vendas especificamente, mesmo que fosse dentro da agência ou fora. Sim. E aí comecei a entender um pouco desse valor, porque a mulher está sempre num lugar onde ela entrega as coisas que ela conhece, meio que pelo carinho, pela amizade. Então, sabe aquela coisa de, Dani, você conhece uma pessoa que tem uma empresa que faça, sei lá, qualquer coisa? E eu sempre fui aquela pessoa que era referência para fazer conexões entre as pessoas. E isso fez com que eu gerasse vários negócios para pessoas que eu não ganhava dinheiro algum. Sim. E o ano passado, no meio de um burnout, que infelizmente é uma coisa que a gente tem passado, eu acho que toda a nossa geração
sofreu burnout em algum momento, eu me deparei com um pouco de crise de impostora, perguntando qual era o meu talento real, o que eu sabia fazer. Eu comecei a ver tantas mulheres super poderosas, eu tive a chance de entrar num curso que se chama Conselheira 101, que são mulheres que já têm uma carreira bastante de sucesso e em algum momento elas foram chamadas para que elas participem de decisões dentro dos boards. São mulheres negras, é um curso que hoje é bancado pela KPMG e por uma outra entidade de conselheiras. E aí me perguntaram, o que você sabe fazer? Aí eu olhei e falei, nada. Como assim? Nada? É verdade. E aí eu pensei assim, nossa, mas aqui tem advogada, tem auditora, tem vice-presidente financeira. E eu não sabia fazer nada. Na minha cabeça, obviamente, né? E aí uma das minhas mentoras me desafiou a trazer em uma frase o que eu era boa. E aí eu entendi que era essa história de conexões. Eu conseguia conectar pontos distintos, assim, de pessoas que estão até em outras partes do mundo. Por exemplo, uma pessoa chegou e falou assim, preciso falar com a Chimamanda. Caramba, você tem o telefone da Chimamanda? Eu consegui o telefone da Chimamanda em um dia. Eu consegui conectar a Chimamanda com essa pessoa em um dia. Que maravilha! Então eu entendi que isso era um talento, sabe? Explica para as pessoas que não conhecem quem é a Chimamanda, a importância da Chimamanda. Eu descobri a Chimamanda também não faz muito tempo, acho que faz uns 4 anos. Ela é uma das escritoras mais proeminentes do mundo, ela é uma mulher africana incrível e ela é muito conhecida pelas questões de feminismo. Ela prega que todas as pessoas precisam ser feministas, inclusive os homens, para que eles tenham uma carga menos pesada, que sofram mais pressão e que exista uma sociedade mais igualitária, onde o homem pode ser ter menos responsabilidade e dividir essa responsabilidade com a mulher. Sim, perfeito. E são essas coisas. Eu descobri que eu consigo chegar no Obama, por exemplo, porque eu conheço um advogado em Nova York que é advogado do Obama. E aí a gente começa a perceber que isso é um talento, que os homens já exerciam isso muito. A questão do networking, né? Exatamente. Daquela coisa de, eu vou jogar tênis no clube, ou vou jogar futebol. Não, eu conheço o presidente de tal empresa. E aí eu pensei assim, peraí, eu também sei fazer isso. Então por que eu não estou nesse lugar? Isso era um grande incômodo para mim e sempre foi. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa viagem de negócios e aí eu estava, por sorte, né, dentro da carreira que eu tive chance de viajar várias vezes em classe de business, né? E aí eu estava com vários presidentes de empresa do meu meio, de internet. Todos os maiores. E aí eu percebia que eu estava nessa roda e eles falavam muito de negócios e não olhavam para mim. Mas, de repente, se fosse falar de amenidade, de fofoca, de cozinha, de filho, eles olhavam pra mim e diziam, conversavam comigo, perguntavam a minha opinião. Eu fiquei muito incomodada, eu fui pro avião brava mesmo, deixei todos eles pra trás, cheguei no Brasil, perguntei pro meu chefe, falei assim, por que quando vocês vão falar de negócios, vocês não se referem a mim? Assim, vocês não se comunicam comigo. E ele disse, porque mulher não tem que falar de negócio. Oi? Pois é. E isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. Quando eu me vi nessa situação no ano passado, que eu tive um burnout e eu saí da empresa que eu trabalhava, eu falei assim, eu vou começar a vender essas conexões que eu tenho. Eu não vou dar mais conexão para ninguém. Eu não vou ajudar. Não as pessoas que não precisam, teoricamente. Vou transformar isso em um negócio social. Sim. E aí o que eu fiz? Eu contratei mulheres que estavam na época em situação de vulnerabilidade, todos os tipos de vulnerabilidade que você imaginar. Situação de rua, por etarismo, questão de etarismo, subemprego, enfim. É daí que nasce a Manas? É daí que nasceu Manas. E eu comecei a treiná-las e empoderá-las para que elas sentissem que elas podem se sentar à mesa com aqueles caras que disseram para mim que um dia eu não podia fazer negócio. Perfeito. Então essa é a minha missão. Hoje o Manas, ele representa isso, esse lugar. Primeiro, de mulheres venderem conhecimento e conexões. E segundo, de incluir todo mundo à mesa. Sim. E o que é que vocês têm feito na Manas?
Humanas, ele tomou um curso meio que sem eu perceber, de ir para esse lado mais social. Acho que é uma característica minha, sou uma pessoa que sou bastante ativa socialmente falando. Eu tô sempre no meio de alguma coisa. Eu gosto muito de visitar comunidades, gosto bastante de fazer trabalhos sociais. Então eu trabalho num projeto de educação hoje que se chama Libelo, que é um projeto que capacita pessoas que saíram da faculdade, normalmente pessoas negras, mulheres, trans, esse é a maioria do público que eu trabalho, e ajuda a trazê-los para o mercado de trabalho de algumas formas. Primeiro, que a gente traz um pouco da vivência das agências, então eu trago todos os profissionais de ponta do país, todos os ganhadores de Cannes, todos os diretores de criação, presidentes de empresa, hoje eles doam o tempo deles para trabalhar com a gente dentro da Libelo. Depois eu recoloco esses profissionais que saem da faculdade, a gente arruma trabalho para eles, sendo que a maioria deles, quando chega ao final do curso, já estão num bom emprego. Entendi. E como que essas pessoas conectam a vocês? Tem uma plataforma, tem um site? Como é que funciona? Não, por enquanto sou eu nas minhas vivências mesmo, porque como eu estou sempre em todos os lugares, as pessoas acabam me pedindo ajuda e eu acabo ajudando de forma sistematizada. Então tem um outro projeto social que se chama a Liga Digital, que eu também ajudo nessa capacitação e empregabilidade. E aí as pessoas meio que sabem, dentro do mercado, sabem falar assim, você não tem ninguém para eu contratar. Eu meio que virei um balcão social de trabalho. Sim. E qual a importância que você vê dessas conexões, principalmente no contexto do ISD? Bom, isso é importante porque eu acho que assim, traz um lugar... primeiro que eu acabo recebendo vários pedidos, né? Voltando um pouco à sua pergunta anterior, as pessoas já me enxergam como uma pessoa que fala sobre questões raciais, principalmente nesse lugar de mulher preta, que é o que me cabe. Adoraria falar sobre outras pautas, mas eu não me sinto preparada. E eu tenho muitos clientes que têm essa mesma linha de pensamento. Então, hoje eu trabalho com uma empresa de negócios sociais e ambientais que fazem projeto de marketing com esse viés social e ambiental. Trabalho com alguns influenciadores negros, mulheres lindíssimas. Inclusive eu. Exatamente. Trabalho com uma TV que é 100% negra, que se chama Cultne TV, que tem o maior acervo de cultura negra desde 1970, do Dom Filó, que é um ativista, né, que veio da música trazendo essa questão racial e, por sorte, ele gravou quase todas as imagens que a gente vê hoje na televisão. Dentro do Amarelo, por exemplo, tem várias imagens que ele trouxe, visitas de Martin Luther King, de Angela Davis. Caramba, ele tem tudo isso registrado? Ele tem. Ele tem aquele jogo famoso do Bob Marley, que todo mundo tem a foto em casa, sabe? Sim. Que tem Chico, Caetano não, é Chico, Gil, e tem mais alguém, ele estava lá jogando. Então, eu acho que ele começou a escrever a nossa história, né? Uma história que a gente não tinha, não temos arquivo da nossa cultura negra. Trabalho também com o Denga, que é um aplicativo de namoro só para pessoas negras. E eu acabei indo por esse lado meio de cultura negra de uma forma geral. O Africanize, que é um site hoje de 19... Site não, né? Ele é uma página de Instagram e também tem um site que tem 19 milhões de pessoas que leem por mês. É muita coisa e é meio que invisibilizado, as pessoas não enxergam. Então, acho que eu acabo, dentro do SG, eu trabalho mais essa questão de inclusão racial. Perfeito. Dani, a gente sabe, né, que muitas empresas, grandes multinacionais, né, elas vêm, de alguma forma, mudando suas culturas em relação a essa pauta e que, obviamente, elas precisam de parceiros, de projetos, né, relevantes também dentro desse tema. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente ir para o nosso intervalo, quais os desafios que essas empresas têm para poder, de fato, conseguirem trazer esses parceiros, esses projetos relevantes na pauta ISD. O que é que eles têm que fazer? Eu tenho acompanhado isso bem de perto. Obrigada por essa pergunta, eu acho que ela é extremamente relevante.
Eu participo de alguns projetos de ideações, principalmente para marketing de uma forma geral, onde eles tentam fazer projeto para nós, sem nós. E o que acontece são linguagens... O que você quer dizer com isso? Para nós, sem nós, é basicamente você fazer projetos para falar com o Brasil de uma forma geral, sem lembrar que nós somos maioria, e usar uma linguagem que não nos inclui, que a gente não sente pertencente àquilo, que a gente não se vê naquilo. Sim. Então, eu já participei de várias mesas de ideação onde eu percebia que era um homem criando para falar com uma mulher, é uma pessoa que não necessariamente ela entende o que as pessoas, o Brasil de uma forma geral passa, são pessoas que estão ali, que cresceram num nicho, numa bolha de pessoas brancas que estudam na Miami Med School, que moram em Nova York e depois querem criar para a favela, por exemplo, tá? Não estou falando que o Brasil é só uma favela, mesmo porque eu não acredito mais nessa coisa de favela ser um ambiente restrito. A favela expandiu. Ela chegou no asfalto e o asfalto chegou na favela. Eu ando muito pelas favelas de uma forma geral e se você chegar numa comunidade, você vai ver que tudo se mistura. Você entrou numa ruazinha, de repente você está na favela. Não tem mais aquela separação geográfica marcada. E eu vejo, por exemplo, com um dos meus clientes, que é a Gana, que é uma agência de publicidade 100% composta por negros, que não diz que faz publicidade para negros, ela diz que faz publicidade para o Brasil. E eu concordo muito com isso. E toda vez que você coloca, por exemplo, uma pessoa negra na caixinha de uma tinta de coloração, vão achar que uma pessoa branca vai achar que não é para ela. Porque ela vai achar? Vai. Se você tiver uma pessoa loira, você vai lá e compra, não compra um tonalizante? Sim. Agora, se tiver uma pessoa negra, vai achar que é um produto étnico, que é feito para o seu cabelo. Por que ela vai achar isso? Pesquisa. As pessoas não se identificam com pessoas negras. Não acham aquilo bonito, esteticamente falando. Não acham que aquilo serve para o biotipo delas. Sim. Isso por conta de toda essa questão da invisibilidade negra que a gente tem aí nos postos de poder, na TV, no cinema, é isso? Exatamente, é assim, é cultural. A gente, para nós negros, foi muito difícil nos vermos como belos. Imagina uma pessoa branca que não está acostumada, não existem pessoas negras nas bolhas dela. Como é que elas vão comprar uma coloração que está na caixa de uma pessoa negra? Ela não consegue se enxergar naquele lugar. Mas elas não se enxergam porque justamente não existem também essas embalagens, né? Até é interessante você trazer isso porque eu já inconscientemente, assim, eu já passei na farmácia e fiquei olhando, gente, não tem uma caixa de tintura com pessoas negras, sabe? Então, a L'Oréal agora tem. A L'Oréal tem. Mas é só agora, né? Sim, e não podem ser todas as caixas de pessoas negras, senão vai cair a venda de pessoas brancas. Porque elas vão entender que é pro seu tipo de cabelo e não pro tipo de cabelo dela. Então você entende que tem que ter uma reeducação da sociedade em relação a isso? Exatamente. Para que elas possam entender que nosso país é diverso, né? A gente tem aí 58% de pessoas negras e que ser negro é também sinônimo de belo. E que elas podem consumir tendo protagonistas negros, seja nas caixas de tintura, seja na TV, no cinema. Enfim, exatamente. Exatamente. Bom, vamos aqui para um rápido intervalo e na volta eu quero saber mais detalhes sobre a trajetória de empreendedorismo da Daniela, fundadora do coletivo Manas, aqui no Perfil e Negócios. Até já! E estamos de volta com o Perfil e Negócios e hoje a nossa convidada é a Daniela Benoit, publicitária e fundadora do Manas, coletivo de executivas negras que tem como foco conectar empresas que compartilham dos mesmos valores através da conexão
e networking. O Humanas também fomenta a inserção e equidade de pessoas pretas e periféricas no mercado de trabalho. Bom, Dani, eu queria começar te perguntando agora quais os diferenciais do Humanas para outras iniciativas de ESG que a gente tem no Brasil hoje. Eu acho que, na verdade, não precisa ser uma iniciativa diferente. Eu acho que ela tem que ter propósito e intencionalidade. O que eu falo para os meus clientes, eles me perguntam sempre isso. É uma ótima pergunta, Gal, que eles me perguntam por que eu tenho que contratar você e não qualquer outra empresa de representação e conexão. Eu costumo dizer que, assim, é muito sobre a questão de intencionalidade de mudar a estrutura que você trabalha hoje. Então, muitas empresas não sabem como elas podem ser mais inclusivas, como elas podem trazer essa pauta à mesa, quais os benefícios de ter uma mulher negra sentada à mesa. E eu tive ótimas surpresas nesse caminho, assim, a ponto de algumas das meninas que eu trabalho hoje, elas já estão empregadas para pessoas que eram meus clientes. Porque eles entenderam qual era o valor, qual era a proposta única, qual era a entrega daquela pessoa, enquanto uma pessoa teoricamente diversa, que era uma pessoa que eles não estavam acostumados a sentar à mesa. Sim. Qual era essa visão? Da onde ela vinha, por exemplo? Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que era uma trabalhadora doméstica, e ela trazia uma série de questões que ninguém parava para pensar do dia a dia dela, a escolha, como ela comprava as coisas, por que era importante economizar em algumas coisas, quão curto era o dinheiro para ela, sabe? Faz sentido? Porque pessoas que não passam necessidade não sabem dizer o que uma pessoa que passa necessidade precisa. Claro. Então é um pouco sobre isso. A gente vive num país tão carente. Quando você chega e conversa com uma marca, como que você escolhe um detergente, por exemplo, um detergente de lavar louça? Provavelmente você vai olhar o preço. Sim. O preço, olha a marca, né? Se conheço, não conheço. Exatamente. E aí quando você senta à mesa para vender publicidade para uma empresa que vende detergente, e esta mulher, que é uma trabalhadora doméstica, ela vai dizer, olha, para mim o que importa é que eu gaste menos tempo lavando louça. Então ela entrega outros valores. Eu estou te dando assim, um exemplo para você tentar tangibilizar o que eu estou falando. E aí, em contrapartida, eles começam a ver assim, quão letrada ela é, como ela fala bem, como ela já leu vários livros. Começa a quebrar um pouco também os estereótipos. E a partir daí eles conseguem fazer uma inclusão real dentro do trabalho. Porque não basta você contratar uma pessoa, você tem que entender como ela vive e como que você pode contribuir para o crescimento. Quais são os medos daquela pessoa? O que é um gatilho? Como que você faz para desenvolver aquela pessoa? Quais são as deficiências e quais são as fortalezas? Eu acho que é um pouco sobre isso. Eu acho que o que eu trago como diferencial é a chance da empresa poder se adaptar a essa realidade. Sim, perfeito. E o que você vê de tendências do mercado de marketing e publicidade nessa questão do ESG? Eu queria ser mais otimista. Eu acho que sim, existe uma vontade de fazer. Acho que contrataram-se muitas pessoas negras para o mercado de trabalho, mas as empresas não estão preparadas, Gal. Não estão preparadas para colher de fato, para ser um agente de mudança, sabe? De mudar cadeia produtiva, cadeia de fornecedor. Concorda? Sim. Porque aí se você vai contratar só para fora e não para dentro. Exatamente. Né? Se você continua contratando mão de obra que tem práticas que não são adequadas, que não pagam corretamente os seus funcionários, se você continua comprando... Trabalho escravo, né, que a gente vê, né? A gente vê alguma coisa nesse sentido. Sim, sim. E cada dia mais a gente vê essas empresas sendo expostas, né? Que elas ainda têm trabalhadores em condições análogas à escravidão. Sim. Então, você não está mudando de fato, entende? Por exemplo, hoje, se você vai comprar um livro, você compra numa multinacional que vende livro e que faz, acho que chama dumping, né?
Ou você vai e compra no sebo que está na frente da sua casa, você vai e compra numa livraria de bairro. Sim, entende? Sim. Como é que você muda pequenas coisas que você faz no seu dia a dia para contribuir para a sua própria economia? Isso também é uma forma de ESG. Claro. Então a gente já está falando aqui na questão também do capitalismo consciente. Exatamente. Né? Você percebe que a sociedade está caminhando mais nesse sentido? Acho que são poucas as pessoas. Realmente são poucas as pessoas porque ainda existe um desconhecimento. A favela faz isso de forma muito orgânica, sem perceber que está fazendo. De comprar cosmético ou qualquer produto de perfumaria daquela revendedora que mora ali na esquina. Comprar pão na padaria que está dentro da favela. Por exemplo, na favela, eles não usam tanto o iFood como no asfalto. Eles compram dos restaurantes que ficam dentro da favela mesmo. Sim. O peso da venda de delivery, de iFood e do restaurante local é o mesmo. Então, eu acho que a gente precisa tomar atitudes mais conscientes, de uma forma geral. Compra excessiva de roupa, comprar de fornecedores locais, produtores locais, comidas orgânicas que são mais caras, mas existem hoje grandes cooperativas de comidas sem agrotóxicos, de pequenos produtores locais. Então, são várias atitudes que fazem com que você pratique o ESG sem ser uma empresa e entendendo como isso pode impactar na sociedade. Entendi. Dani, a gente vê que as empresas têm buscado uma jornada em relação ao ESG, né? Que a gente sabe que é um processo que não é do dia para a noite, que leva um tempo, né? Um processo contínuo e também não são ainda todas as empresas, né? Vale ressaltar isso. Para muita gente ainda, infelizmente, não é importante essa jornada ESG. Mas eu queria saber o seguinte: quais os obstáculos que as empresas enfrentam para essa jornada e como elas podem superar esses obstáculos? Eu acho que o que falta de verdade é informação, ou talvez a busca da informação, é saber aonde buscar, né? Porque existem... Sair da zona de conforto, Exatamente. Né? Existem grandes aceleradoras de empresa que têm como um dos pilares a questão do ESG, né? Que você tem consultoria de como trabalhar isso, de como a cadeia produtiva acontece, mas a verdade, como uma empresa, dentro de uma economia capitalista, o preço ainda é o que mais influencia na estrutura de uma empresa, né? A parte econômica, de como você compra e etc. Talvez trabalhar o ESG ainda não seja uma prioridade, porque vai custar um pouco mais caro. Vai custar mais caro? Eu acho que em alguns casos, sim. Talvez deixe de economizar. Você vai comprar um produto da China em larga escala com trabalho escravo, ou você vai comprar de um produtorzinho aqui que depende daquilo e que talvez custe 10 centavos a mais, não sei. Então, passa um pouco sobre isso, passa um pouco sobre pesquisa e ter acessos a ferramentas que te ensinem como fazer aquilo. Sim. Né, que se popularize essa questão de educação, entender um pouco sobre todos os tipos de processos ambientais, processos sociais. As pessoas, falando de questões sociais, vamos focar no que eu acho que eu sei um pouco mais. As pessoas não se consideram racistas, então como é que você vai consertar uma coisa que a pessoa nem entende que é necessário? Sim. Não sabe dos seus viés inconscientes. Exatamente. Então, aí as pessoas falam assim, eu não sou racista, vou contratar 3 pessoas pretas e vou deixar elas ali num canto e não vou desenvolver, não vou entender por que ela tem que faltar, porque talvez ela tenha uma jornada de 4 horas da casa dela até chegar no trabalho e tenha filho na escola e por isso ela falte, porque não tem marido. E aí tem uma série de questões que a gente acha que é social, mas ela está muito ligada à racialidade. Sim. De uma forma geral. E que faz com que também aquele colaborador se sinta pertencido àquele local, né? Se tem um cuidado em relação a isso, né? Exatamente. Do pertencimento. Exatamente. Não basta só incluir, mas também tem que
fazer com que a pessoa se sinta pertencente àquele local. É isso que você está falando? Eu acho que é uma das questões. Na verdade, o pertencimento, ele tem várias nuances, né? Tem aquela coisa dela se sentir pertencente, porque aquilo retrata um pouco da realidade dela, é uma coisa possível para ela, então ela pode estar naquele lugar que tem 10 pessoas que viajam para Paris nas férias e ela não tem grana para fazer aquilo. Ou pode ser também porque foi pensada para ela. E aí eu falo sobre, sei lá, pessoas que têm algum impedimento físico, por exemplo. Estava conversando com um cadeirante que ele pediu, por favor, ele falou assim, vamos fazer um abaixo-assinado. Você pode postar um vídeo? Porque eu pedi para eles tirarem um tapete que tem no caminho e eu não consigo passar com a minha cadeira de rodas. Então, coisa simples, o pertencimento ele é tão simples. E por que as pessoas não pensam na estética antes da acessibilidade de um escritório, por exemplo? Então, tem consultorias hoje para isso, mas elas são consideradas como gasto, não como investimento. Não vem como investimento, né? Como necessário ainda, né? Sim, exatamente. Fora as outras bilhões de coisas que são completamente invisibilizadas. Questões, principalmente de impedimentos, né, físicos, elas são invisibilizadas. Hoje a gente pensa muito na inclusão social, mas não pensa que você pode contratar uma pessoa que tenha deficiência auditiva, visual, ou mesmo um cadeirante que consegue fazer tudo sem nenhum tipo de adaptação. Por que a gente não vê mais isso dentro das empresas? A desculpa é sempre, não sei aonde encontrar. Ou não existem profissionais. Não existem profissionais, o que não é verdade. Se você der 3 ligações, você consegue achar instituições que trabalham com profissionais de altíssima qualidade, mas que estão ali escondidos. Bom, a gente precisa ir para o nosso último intervalo do nosso programa de hoje. Na volta, eu quero saber mais sobre os propósitos da Manas, aqui com a minha convidada, Daniela Benoit. Daqui a pouco a gente volta. E voltamos com o Perfil e Negócios e hoje conhecendo o trabalho da publicitária Daniela Benoit e o coletivo de executivas negras que ela criou. Dani, eu queria começar te perguntando agora como que vocês medem esse impacto social que vocês trazem para as empresas? Como que vocês lidam com isso? Bom, eu vou separar em 2 frentes. Acho que é importante tanto o impacto para as manas, né, que são as pessoas que trabalham comigo, quanto para as empresas, de uma forma geral. É muito boa essa pergunta, porque eu tive uma reunião essa semana onde eu consegui ver assim, a diferença de uma boa narrativa. Como? Era um desafio, eu não posso entrar muito no detalhe, porque é uma concorrência, mas era um desafio que pedia para ter interlocução com mulheres empreendedoras na Bahia. E tinha 2 empresas, uma empresa que o projeto foi feito por uma equipe branca e o outro foi feito por uma equipe que era composta de pessoas de vários lugares do país, inclusive pessoas da Bahia. E tinham várias mulheres. A mulher que apresentou era uma mulher negra baiana. Você podia ver nos olhos do cliente como ele ficou encantado com aquilo, porque ela entendia qual era o processo de compra daquele produto. Conseguiu tangibilizar como faria para vender mais aquele produto, sabe? Como seria a ação de experimentação, qual era o ritual de beleza, vou trazer aqui que era uma empresa de beleza, qual era o ritual de beleza da mulher baiana. Perfeito. Como ela consumia aquele produto e o impacto imediato. A empresa se conecta, quando ela consegue entender que aquilo é uma necessidade, ela se conecta na hora e aquilo faz total diferença e a gente saiu com aquilo aprovado da reunião. Sim. Então, eu acho que isso é uma forma de tangibilizar. Eu acho que aquilo vai falar com a baiana e vai sentir com que ela se sinta representada. E do ponto de vista social, do humanas para humanas, eu vi meninas virando mulheres, assim, eu vi mulheres virando meninas, voltando a sonhar de novo.
Eu tenho uma pessoa que é a Andrea, uma mulher lindíssima, 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 que mora em condições bastante precárias e no Rio hoje, numa comunidade, que ela voltou a sonhar. Ela acredita que com 55 anos ela pode ter uma carreira de novo. Então eu acho que isso por si só é muito recompensante para mim. Com certeza, para a gente também. Bom, Dani, indo agora mais para o lado do empreendedor, né? Eu queria primeiro saber o seguinte: as empresas que quiserem contactar a Manas, né? Tanto para poder, enfim, trazer essa questão do ESG para dentro das empresas, enfim, como que conecta vocês? Bom, a gente está em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Procurem por Manas, Coletivo Manas, estamos lá e eu estou sempre à disposição. @coletivo Manas, é isso? Exatamente, Manas Coletivo, ao contrário. @Manas Coletivo. Exato. E aí como é que é isso? A empresa contacta ou a pessoa, né, física também pode contactar, e aí como é que é esse processo de construção? Cada empreendedor tem uma necessidade um pouco diferente. Para alguns a gente terceiriza o departamento comercial, para outros nós somos só apoio. O negócio começou com a venda de conexões, a gente não fazia venda, a gente só apresentava as pessoas. Colocavam 2 pessoas, uma de cada lado da mesa e dizia: agora vocês podem fazer negócio. Eu não vou ser remunerada pelo negócio em si, porque eu entendo que essa conexão é válida. Uma vez que eu coloco 2 pessoas sentadas uma em frente da outra, eu crio um laço que, se for bem cuidado, isso não se destrói mais, né? Sim. Isso é permanente. Então, para algumas empresas eu tenho esse modelo comercial. Para outras, principalmente empresas menores, a gente terceiriza. A gente faz tudo. Eu tenho uma pessoa dedicada, exclusiva. Esta menina ou esta mulher maravilhosa, ela vai fazer parte da sua equipe. Mas é importante sempre ter ter em mente que o propósito tem que ser o mesmo. Tem que ter amorosidade nesse processo, porque são pessoas que também estão aprendendo, estão ali numa primeira vez, mas que têm alta capacidade de gerar negócio. E você tem noção, assim, de quantos negócios já foram criados nesse sentido? Eu posso falar em dinheiro, né? Eu acho que, de uma forma geral, eu já gerei mais de R$1 milhão de negócio. E quais são as perspectivas para o futuro? Para Manas daqui a 5, 10 anos? Eu quero ter muitas manas trabalhando comigo. Eu acho que o meu sonho é que, quando uma mulher me veja na televisão, ela pense: eu tenho que trabalhar com ela, porque eu vou me desenvolver e vou ter uma chance de ter uma vida diferente. Acho que o que eu gostaria de trazer é esperança para essas mulheres. Que eu fosse sinônimo de esperança. Pronto. Maravilha. Então, também essas meninas, mulheres, também podem te contactar? Pode. Estou sempre aberta. Vai ser um prazer. Procure por Daniela, _Bueno, _Benoit. Sim. E como que você vê a importância das redes sociais para a divulgação desses projetos de ESG? De verdade, eu tive muita dúvida em relação a isso. Se era uma exposição desnecessária ou se fazia muita diferença na vida das pessoas. O que eu percebo é que toda vez que eu posto um projeto, muitas pessoas se sentem tocadas por aquilo e acabam engajando. Pessoas que muitas vezes não sabem aonde procurar. Então, nesse sentido, eu acho que hoje, sim, as redes sociais são vitrines de negócios. Agora, Dani, a gente ouve muito esse conceito de washing, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. O washing é tudo que é feito com uma intenção que não é a real, Vamos simplificar. O washing é quando você tem uma ação única, que você diz que você vai mudar a realidade, uma realidade específica, só que você não dá continuidade. É uma ação de marketing, de autopromoção. Eu acredito que você precisa ter um planejamento a longo prazo. Não adianta você... vou dar um exemplo. Ao invés de você apadrinhar 100 crianças durante o Dia das Crianças, você tenha um projeto de educação durante 1 ano, 2 anos, onde você pegue 10 crianças com a mesma verba que você trabalharia 100, mas de forma consistente, que você tenha começo, meio e fim, que você tenha um objetivo, que você saiba onde aquele projeto está e para onde você quer chegar. Isso garante que você não cometa o washing.
Caso contrário, não surte um impacto real na sociedade. Isso também é uma forma de trazer sustentabilidade ao ESG nas empresas? Eu acho que tudo tem que ser um projeto. Vamos trabalhar essa vida como se fosse um grande projeto com uma meta. Você tem que ter uma meta, você não pode trabalhar um shot só, né? Uma tentativa única e depois achar que está tudo resolvido. Não é assim que funciona. É uma jornada. É uma jornada, exato. Sim. E você também foi para Cannes, né? Eu fui para Cannes. Quero saber tudo. Vamos, compartilha com a gente como é que foi. Você foi fazer o que lá? Isso nasceu de um incômodo. Eu fui convidada para uma palestra que inclusive vai acontecer de novo semana que vem, com o presidente de Cannes. Ele vem uma vez por ano ao Brasil, exatamente porque o Brasil é muito importante dentro desse festival. É o terceiro país mais premiado em todas as edições, sim. E também ele acaba investindo, né? Para você submeter as peças, você tem que pagar por isso. Sim. Então, o presidente, que é o Simon, ele visita o Brasil todos os anos e no ano passado, a gente se viu numa realidade onde tinham 20 brasileiros como jurado e só tinha uma pessoa negra, que era o Anderson. A partir desse momento, foi feito um manifesto onde a gente pleiteava por exposição de outras pessoas do mercado que eram profissionais incríveis, mas que não tinham essa visibilidade. O Simon, como resposta, ele decidiu sentar com a comunidade negra publicitária, né, pessoas que também estavam nessa posição de liderança, e eu tive a chance de conversar com ele. Quando eu conversei com ele, eu comecei a fazer uma série de questionamentos e entender por que ele não patrocinava pessoas negras. Não foi uma atitude minha isolada, foi uma atitude liderada. A sociedade cobrou, né? A sociedade cobrou e existe um grupo que chama Publicitários Negros, que eles também foram muito atuantes. Eles, junto com Joana, com outras pessoas, puxaram essa carreata, né? Puxaram essa iniciativa. E aí eu comecei a conversar com o Simon, dizendo que eu estava descontente, que eu queria formar um grupo de pessoas negras, de jovens publicitários, para levar para lá e se ele nos ajudaria doando coisas, né? Que poderia ser, no caso, o ingresso para Cannes custa R$24 mil. É mesmo? Não sabia disso. Custa R$24 mil. E aí ele doou nós levamos 3 jovens esse ano, com a ajuda de vários veículos. A Rede Globo nos ajudou, várias agências, Talent, a FCB, o grupo Nilcon, tivemos apoios de várias agências e levamos esses jovens para entender e experienciar o que é esse festival. E eu estava lá para acompanhá-los. Sim, e como é que foi essa experiência? Foi lindíssimo, foi assim, eu já havia ido para Cannes. Essa é a segunda vez? É a segunda vez. Eu já fui para vários festivais, eu acho que eu fiz para quase todos os festivais, eu sou muito abençoada em relação a isso. E foi a primeira vez que eu vi tantas pessoas negras e foi aquela sensação de pertencimento de primeira vez, foram todos muito bem acolhidos. A Globo fez uma coisa incrível lá, ela contratou o Baixo Augusta, levou para tocar em Cannes. Que incrível! Foi incrível. Que incrível. E aí fomos todos, dançamos todas as noites, a gente se... Foram quantos dias? Uma semana. A gente se reunia em frente a um hotel, o Martinez, que tem um bar. Então, chegou uma hora que estava o Baixo Augusta tocando na avenida principal de Cannes e todo mundo dançando samba. E foi uma coisa incrível. Eles aproveitaram muito, interagiram com pessoas do mundo inteiro sobre questões criativas, sentaram à mesa. Palestras, seminários também, seminários. Né? Como é que funciona, assim? Eu nunca fui ainda, né? Então, e também para o público de casa. Como é que é o Festival de Cannes, assim? Porque tem a questão das premiações, né? E também tem a questão das palestras, seminários. Como é que é isso? É um dia inteiro de seminários? Como é que é? É quase uma semana inteira de seminários em todos os lugares. E são vários hotéis e dentro de cada hotel tem o Palais, que é como se fosse a arena principal, que devem ter, sei lá, 20, 30 salas que acontecem
palestras diferentes. Sobre quais temas? Sobre tudo, sobre inteligência artificial, publicidade, filme, sobre projetos sociais, sobre tudo que você imaginar relacionado a marketing. E aí, as marcas, elas compram quiosques, alugam quiosques na beira da praia e eles também dão palestra. Então, a Meta estava lá, o TikTok estava lá, tem instituições internacionais, Pinterest. E aí, dentro desses quiosques, também tem palestras. Então, são muitas atividades durante todos esses dias, o dia inteiro. E também tem muita festa, não dá pra negar. Networking também, né? Então, eu acho que o mais rico de tudo isso que aconteceu foi a possibilidade de uma menina que é uma estagiária ou uma assistente sentar com uma presidente de criação na mesma mesa e conversar sobre isso. Eu acho que isso não tem preço. Eu tenho certeza que a gente mudou a vida desses jovens para sempre, assim. Eu conversava com eles porque eu estava na mesma casa e ela falou assim, eu estou me sentindo vista, eu sinto que eu existo. Eu lembro que elas falavam assim, eu conversei com a Samantha Almeida, que é uma pessoa que eu nunca poderia conversar na minha vida, porque a gente vive em mundos separados. Sim. Eu conversei com o presidente da UMAP. Sim. Entende? Então, acho que foi uma experiência única. Fiquei muito, muito, muito feliz. Maravilhoso. Dani, muitíssimo obrigada pela presença, por compartilhar tanta experiência aí, toda a sua jornada, que com certeza vai inspirar quem está aí em casa. Muito obrigada mesmo, tá? Eu agradeço super pelo convite, foi um bate-papo muito gostoso, leve. Estamos por aí. Obrigada. Tá bom. E obrigada a você também por sua audiência. E semana que vem tem um encontro marcado comigo aqui no Perfil e Negócios com outra história inspiradora de empreendedorismo. Porque assistir já é um ótimo negócio, né? Até lá!